Justiça determina que 99 e Uber parem de oferecer serviço de transporte remunerado por motos na cidade de São Paulo. Rio de Janeiro confirma a primeira morte por dengue em 2025. Áreas do Rio têm casos de infestação do Aedes aegypti. A cidade do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por dengue neste ano. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. É o eterno desafio da dengue, né? Vem o verão, as chuvas e rapidamente aumentam os casos. Como é que está a situação aí no Rio? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a vítima é um homem de 38 anos que morava em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Federal dos Servidores do Estado, que fica aqui perto, na zona portuária do Rio. A Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, ainda investiga uma outra morte suspeita. Os casos de dengue no Rio de Janeiro, esse ano, já se aproximam de 1.000. Hoje, o secretário municipal de Saúde reforçou a importância da vacinação para crianças de 10 a 14 anos. Também falou sobre o monitoramento da Prefeitura, que identificou, nesse início de 2025, um índice epidemiológico mais baixo do que o do mesmo período do ano passado. Vamos ouvir o secretário. O nosso cenário epidemiológico é bem melhor do que do ano passado, em que a gente teve uma epidemia de dengue na cidade, mas é um cenário preocupante. Não é porque a gente tem menos casos do que ano passado, em que o Brasil todo teve uma epidemia, que a gente pode relaxar. Então a gente considera o cenário preocupante e pede atenção de todos na eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. A jovem baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro na véspera de Natal deixou a UTI. A expectativa é de que Juliana Rangel tenha alta nas próximas semanas. Foram mais de 30 dias internada na unidade de terapia intensiva. No fim de semana, Juliana deixou a UTI para continuar o tratamento em uma enfermaria. Vai levar lá no alto e volta. Lá no alto, isso. A jovem de 26 anos estava a caminho da ceia de Natal quando o veículo da família dela foi alvo dos agentes da PRF na Baixada Fluminense. Eles disseram ter ouvido disparos e deduziram que eles partiram do carro onde estavam Juliana e a família. Ela foi atingida na cabeça, passou por uma cirurgia e ficou em estado gravíssimo. Foram momentos de angústia, mas também de muita luta. Juliana voltou a falar e agradeceu pelas orações. Agradeço a todos que torceram por mim, rezaram. Juliana foi socorrida por 2 policiais militares. Os médicos afirmam que o socorro rápido contribuiu para salvar a vida dela. A previsão é de que em aproximadamente 3 semanas a jovem volte para casa. A gente está esperando que ela tenha uma recuperação da força motora, estamos esperando que ela volte a se alimentar e a retirada da cânula de traqueostomia. Isso leva tempo, então provavelmente vai levar algumas semanas até ela poder estar em casa com a família. Segundo os médicos, Juliana consegue se lembrar do que aconteceu e está com a memória preservada. A probabilidade dela ter uma sequela é muito baixa hoje. O dano neurológico dela já foi estabelecido, o que ela deveria ter de dano já foi estabelecido. Então hoje eu acredito que ela não vai ter mais nenhuma piora com o que a gente está vendo hoje. Muito pelo contrário, ela só tem agora a tendência que ela melhore. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que aguarda a conclusão da perícia. Os policiais envolvidos foram afastados. Juliana ainda deve passar por uma cirurgia plástica, mas a família é só alegria. Faz o coraçãozinho que você gosta de fazer. Mostra pra todos que você está bem, né, Ju? Graças a Deus. Agora é só a vitória. E dizer que Deus é fiel. Subiu para 6 o número de mortos na operação das polícias militar e civil nos complexos do Alemão e da Penha, realizada na semana passada na zona norte do Rio de Janeiro. O cabo do batalhão de choque, Diogo Marinho Rodrigues Jordão, foi atingido na cabeça. Ele estava internado em estado grave e hoje de manhã não resistiu ao ferimento. A ação, que terminou com 2 presos, deixou outras 8 pessoas feridas. É grave o estado de saúde da menina de 2 anos atingida por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Ela voltava da praia com a mãe quando o tiroteio começou. O programa Em Família era para marcar a primeira vez de Mirella Pinho Franciscone na praia.
Na volta para casa, a menina de 2 anos dormia no colo da mãe, que tentava chamar um carro por aplicativo depois de desembarcar de um ônibus em Pilares, na Zona Norte. Houve um tiroteio e uma das balas atingiu a cabeça de Mirella. Foi muito rápido, nem deu tempo de pegar o celular para poder chamar o Uber. A gente parou. Na hora que a gente parou, eu ouvi um estalo, mas eu pensei que seria uma bombinha, assim, não fez um barulho de tiro. Aí no segundo estalo que a gente percebeu que era um tiro. Quando eu fui correr pro Habib's, eu já vi que ela tinha sido atingida na cabeça. Imagens gravadas por um circuito de segurança mostram um momento em que a família busca refúgio na lanchonete. Dentro do estabelecimento, o grupo percebe que a menina está ferida e volta para a rua para pedir ajuda. Um homem para um taxista, que leva a menina e familiares para um hospital da região. Eu já tinha encerrado meu horário de trabalho, estava indo para casa. Quando eu vi as pessoas na rua gritando, pedindo ajuda, não sabia o que era a princípio. Aí quando eu parei o carro, vi a menina baleada, ela entrou no meu carro, ela, a mãe, mais uma outra senhora, e levei para o Salgado Filho, levei daqui direto para lá. Segundo a Polícia Militar, o disparo que atingiu Mirella pode ter partido de criminosos que praticavam um assalto na região. Eles estavam em um carro e em uma moto e tentaram roubar um automóvel de luxo. Na ação, houve troca de tiros. O disparo não atingiu o cérebro, mas perfurou o crânio. Mirella, que também é autista, passou por uma cirurgia de cerca de 4 horas e depois foi transferida para um hospital no centro da cidade, onde está internada em estado gravíssimo. Eu creio que ela vai sair dessa porque ela é forte, porque ela aguentou esse tempo todo, né? Então, creio que vai sair mais. É difícil, dói demais, porque a gente todo dia vê uma reportagem, alguém sendo baleado, uma criança sendo morta por uma bala perdida, mas a gente nunca imagina que vai ser com a gente. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que as empresas de aplicativo de mototáxi Uber e 99 parem de oferecer serviço de transporte de passageiros na cidade. O TJ atendeu a um pedido do prefeito Ricardo Nunes, que é contra a iniciativa. O repórter David Diogo traz ao vivo mais informações sobre isso para a gente. Boa noite para você, David. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, o desembargador Eduardo Gouveia, da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu o pedido da Prefeitura e proibiu tanto a Uber quanto a 99 de oferecer esse tipo de transporte remunerado. O magistrado se baseou em uma lei federal que exige que condutores de aplicativo tenham CNH categoria B para cima. Além disso, entendeu que aquele decreto assinado pelo prefeito Ricardo Nunes em 2023, que proíbe motos de passageiros por aplicativo, está em vigor até o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade contra o mesmo decreto. Entretanto, como há aquela discussão jurídica sobre o assunto, aquela multa diária de R$1 milhão contra as empresas de aplicativo não será aplicada. No caso, em nota, né, a Mototáxi 99, a gente pediu aí para que ela se pronunciasse, ela disse que enquanto não for notificada, não irá se posicionar com o assunto, né, sobre esse assunto dessa proibição desse decreto e também da ação da Justiça. A procurada, a UB, disse que não vai se manifestar. Amanda. Obrigada, David. O CENIPA apresentou hoje 2 causas para o acidente aéreo que matou 10 pessoas da mesma família em Gramado, no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu no finalzinho do ano passado. O relatório apresentado nesta segunda-feira pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos apontou 2 fatores que foram as causas do desastre aéreo ocorrido no dia 22 de dezembro na Serra Gaúcha. Segundo o CENIPA, o primeiro motivo do acidente foi a CFIT, sigla que em tradução para o português significa colisão com o solo ou obstáculos sem falha mecânica. Segundo a Força Aérea Brasileira, este tipo de acidente envolve a desorientação espacial ou erros de navegação de responsabilidade do piloto. Já a segunda causa foi a perda de controle em voo, que acontece quando o piloto não consegue manter a trajetória da aeronave, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil. O documento também confirmou que o avião colidiu com a chaminé de uma casa antes de tocar o chão. 27 de janeiro é uma data que ninguém esquece em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Após 12 anos da tragédia da Boate Kiss, homenagens e atos reforçaram a luta por justiça e pela memória das 242 vidas perdidas na cidade.
O incêndio na Boate Kiss completa 12 anos nesta segunda-feira. Para marcar a data, já na madrugada de hoje, familiares caminharam até o local onde ficava a danceteria e que receberá um memorial já em construção. Ao longo do dia, as homenagens continuaram. Familiares, sobreviventes e ativistas se reuniram em um movimento que busca manter viva a memória das vítimas e reforça a luta por justiça. A programação também inclui painéis de discussão e homenagens realizadas na Tenda da Vigília, local criado por familiares das vítimas na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade. O incêndio da Boate Kiss tirou a vida de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. Monitorar a saúde é um hábito que previne doenças e melhora o bem-estar. Mas um levantamento do IBGE mostra que a maioria da população, infelizmente, não tem esse cuidado. Diferente de 70,6% dos brasileiros que não realizam os exames de rotina regularmente, a Fernanda começou o ano com a saúde na lista de prioridades. Já virou o ano, eu já estou lá no posto de saúde perturbando literalmente as atendentes. Eu faço check-up principalmente porque para eu saber se tem alguma coisa que a gente talvez não perceba. Práticas simples e rápidas, como monitorar a pressão e realizar exames de sangue, fazem parte do check-up anual, que é recomendado para prevenir doenças como diabetes e hipertensão. Nos exames de imagem, ultrassom de abdômen. Acima dos 40 anos, a gente costuma fazer ultrassom de próstata nos homens, ultrassom de mamas e mamografia no caso das mulheres, raio-x de tórax e alguns exames cardiológicos, teste ergométrico e alguns pacientes ecodopplercardiograma. E também tem os exames de sangue. Os exames de rotina estão disponíveis para toda a população no SUS. O primeiro passo para fazer uma avaliação médica completa é procurar uma unidade básica de saúde, onde todo o acompanhamento é feito por médicos e enfermeiros, conforme a idade e histórico familiar do paciente. Que os pacientes muitas vezes acabam fazendo esse check-up pela empresa. E depois que eles se aposentam e vão ficando mais velhos, a gente sabe que as doenças são mais prevalentes com a idade, eles param de fazer o check-up porque não tem mais esse benefício, mas é muito importante que eles continuem fazendo o check-up de maneira anual para identificar precocemente algumas doenças. Nós pagamos nossos impostos. Se eu tenho esse privilégio de ir até um posto de saúde e lá eu tenho um médico, eu tenho essa oportunidade, por que eu não vou? Claro que eu vou sim. Então eu vou todo ano cuidar da minha saúde sim. Na infância, ela é um dos brinquedos mais desejados pelas crianças. Para muitos adultos, torna-se um importante veículo de locomoção. Estamos falando da bicicleta. Em São Paulo, uma ONG une a versatilidade e a paixão pela bicicleta. Veja na reportagem de Giovanni César. O Dia Zero é um projeto que ele acontece em escolas, acontece hoje em já aconteceu em várias partes do Brasil, que trabalha tirar a rodinha da criança e trabalhar percepções. A ordem por aqui é pedalar. Os alunos da Escola Municipal Dalquimim Basto, em São Paulo, pediram. Os professores apoiaram e a ideia virou projeto. Os alunos tinham um interesse grande por aprender o ciclismo, E a gente começou trabalhando devagarzinho esse conteúdo, com poucos alunos, e aí o nível de interesse deles foi aumentando, o número maior de alunos começou a participar, e a gente resolveu incluir no planejamento anual das aulas de educação física o ensino do ciclismo, da bicicleta, E para começar a pedalar aqui tem uma condição: precisa andar sem aquelas rodinhas laterais. A ajuda foi muito bem-vinda para o Leonardo, de 7 anos. Na minha casa eu não tenho quase nenhuma chance de andar de bike, porque a minha mãe, ela tem emprego, não consegue fazer tudo, ela não consegue me levar muito para andar, a minha bicicleta é grande. Ao aprender a andar de bicicleta assim, sem rodinha, a criança aprimora 3 percepções: respiração, ritmo e equilíbrio. Além de aprender que ela é capaz de superar desafios.
A Larissa gostou da ideia de andar de bikes diferentes. Aqui na escola a gente anda com bicicleta grande, com pequena. A gente aprende bastante, eu aprendi aqui na escola. Mostrar que a sustentabilidade do planeta ganha quando a gente anda de bike em vez de carro faz parte do projeto. O uso da bicicleta trabalha com as crianças a possibilidade de usar a bicicleta no seu dia a dia, não só como esporte, mas como mobilidade, né? Hoje a bicicleta ela é um dos principais modais, seja o a pé e a própria bicicleta, para diminuir a emissão de CO2, né? Que é um dos principais problemas hoje. E como todo projeto, o Rodinha Zero também precisa de ajuda. A gente está precisando de doações de mais bicicletas para a gente poder ampliar o projeto. Primeiro, para que todas as crianças sejam atendidas sem ter que fazer um rodízio do equipamento. E ampliar também para os maiores que neste momento estão sem o projeto. Bom, hora de saber da previsão do tempo para amanhã com o nosso Igor Silveira. Igor, boa noite. Mais chuva amanhã? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Pois é, ainda tem bastante chuva nessa semana toda, viu? Boa noite para você que está em casa. Olha, tem bastante ar quente e umidade espalhada em grande parte do país, então as nuvens ficam carregadas, aí não tem jeito, chove mesmo, viu? Agora, gente, essa chuva pode ser volumosa. Em São Paulo, amanhã, a máxima pode chegar na casa dos 31 graus e são esperados até 24 milímetros de chuva. Então, atenção, porque ainda tem risco de alagamentos. Essa chuva pode acontecer no período da tarde. Na quarta-feira, máxima de 31 graus também, com previsão de chuva. Agora, a partir de quinta, não esquenta tanto. Os termômetros ficam na casa dos 28 graus e são esperados 33 milímetros de chuva. A chuvarada começa a ganhar força. Na sexta-feira, 27 graus também com 31 milímetros de chuva. Então, atenção, principalmente para os alertas da Defesa Civil. No Rio de Janeiro, o dia começa com chuva fraca. À tarde, o sol aparece entre as nuvens, não esquenta tanto assim por lá, viu? Máximas de 29 graus e deve chover, como eu comentei, pela manhã. Em Belo Horizonte, 30 graus de máxima, pode chover no período da tarde. Agora em Vitória, no Espírito Santo, 35 graus e por lá, sem previsão de chuva. No restante do país, o tempo fica abafado, com os termômetros marcando 35 graus em Cuiabá e 33 graus em Manaus. O sol, ele só está garantido nesta terça-feira em grande parte da Bahia, como a gente observa aqui no mapa, e no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Agora, no Paraná e em Santa Catarina, a previsão de chuva continua e ela pode ser volumosa, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, disse em delação premiada, homologada no ano passado, que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro apoiaram a tentativa de golpe de Estado. Mauro Cid disse à Polícia Federal que Bolsonaro foi aconselhado por 3 grupos distintos, um mais radical, um conservador e outro moderado. Segundo o jornal O Globo, no depoimento, Cid afirma que a mulher, Michele, e o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro faziam parte da ala mais radical, favorável ao golpe. O grupo ainda contava com Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, os senadores Jorge Seife e Magno Malta, ambos do PL, e o general Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. Do grupo moderado, fariam parte generais da ativa que se opunham ao golpe. Entre eles, o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio. Já o grupo dos políticos conservadores seria formado pelo senador Flávio Bolsonaro, o ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, o ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior. O ministro Alexandre de Moraes mantém sob sigilo os depoimentos de Mauro Cid na investigação dos planos golpistas. A delação premiada do ex-ajudante de ordens teve mais de 10 depoimentos e é peça fundamental nos inquéritos envolvendo Bolsonaro, como o do desvio das joias sauditas.
Nesta segunda, a Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal novos indícios demonstrando que Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, foi designado pelo ex-presidente para transportar de forma oculta as joias do denominado kit ouro rosé, desviado do acervo público brasileiro. Mauro Cid já havia afirmado em delação que recebeu determinação do ex-presidente para avaliar o valor de um relógio Rolex e vendê-lo junto com outros itens dados pela Arábia Saudita como presente oficial. A defesa do ex-presidente afirmou que não teve acesso à íntegra dos depoimentos de Mauro Cid e que causa indignação os vazamentos seletivos. Michele, Eduardo e Flávio Bolsonaro fizeram postagens nas redes sociais ironizando a delação. O senador Magno Malta disse que as interações com Bolsonaro após as eleições foram apenas para orações. O senador Jorge Seife afirmou que o depoimento de Cid é falacioso. Fábio Weingarten, também nas redes sociais, negou as acusações e disse que, no caso das joias, atuou como advogado e assessor técnico para cumprir as determinações do Tribunal de Contas da União. Os demais envolvidos não se manifestaram. Uma pesquisa Quest divulgada hoje mostrou que a aprovação do presidente Lula teve uma queda de 5 pontos em janeiro na comparação com o levantamento anterior no mês passado. A aprovação do trabalho do presidente Lula ficou em 47%. Na última pesquisa, eram 52%. Já a desaprovação subiu de 47% para 49%. Desde o início da série histórica da pesquisa, em fevereiro de 2023, é a primeira vez que a desaprovação supera a aprovação. 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Ainda segundo o levantamento, 31% avaliaram positivamente o governo Lula. Antes eram 33%. 28% consideram o governo regular, ante 34% da pesquisa anterior. E 37% avaliaram negativamente. Antes eram 31%. 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 4.500 pessoas entre os dias 23 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O presidente Lula foi liberado para retomar a agenda de viagens e a prática de atividades físicas. Lula esteve no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para uma tomografia de controle hoje pela manhã. Segundo o boletim médico, o exame mostrou melhora progressiva do quadro de saúde. Em dezembro do ano passado, Lula passou por uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça, provocado por uma hemorragia após a queda que sofreu em outubro. A chuva que castigou a cidade de São Paulo na última sexta-feira continuou causando transtornos durante o fim de semana. 3 pessoas morreram na capital paulista e na região metropolitana. Entre as vítimas, um menino de apenas 7 anos. Os funcionários da Prefeitura de Embu das Artes passaram um domingo à procura do pequeno Gael Rodrigues. Ele brincava em um parque municipal quando foi arrastado pela enchente e caiu em uma galeria de águas pluviais. O corpo foi encontrado na noite de ontem, numa rodovia na cidade vizinha de Itapecerica da Serra. A gente teve dificuldade em acessar as galerias, buscar uma visualização, fazer a caminhada pelo leito do rio, o leito completo do rio, devido ao grande fluxo de água e a chuva no local nos atrapalhou. O motociclista Bruno Rodrigues, de 27 anos, estava desaparecido desde sábado, quando ele e a moto foram arrastados pela enxurrada. O corpo foi encontrado numa avenida de Guarulhos. O artista plástico Rodolfo Tamanini Neto, de 73 anos, morreu afogado na própria residência, no bairro Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, o veículo do idoso quebrou o portão da residência e facilitou a entrada expressiva de água. A poucos metros da casa do idoso, o tradicional Beco do Batman se transformou em um rio em apenas 17 minutos. De acordo com a Defesa Civil, já são 17 vítimas mortas pelas chuvas de verão no estado desde dezembro. Nós estamos em alerta, com alerta válido até amanhã, terça-feira, para chuvas fortes em todo o estado de São Paulo. Tem condição, inclusive, para tempestade, que é aquele fenômeno que vem chuva, raio, rajada de vento. É um cenário perigoso
para o cidadão, pode ter queda de árvore, pode ter até granizo em alguns pontos. Por isso, atenção redobrada de hoje para amanhã, de segunda para terça. E o gabinete de crise foi estabelecido de forma presencial, justamente para nós reforçarmos o time que dá a resposta quando a gente tem algum tipo de tragédia aqui no estado de São Paulo. Choveu em um único dia, o equivalente a 125 litros de água por metro quadrado. Foi o terceiro maior temporal da história. Na Zona Norte, usuários do metrô viveram momentos de pânico. A forte correnteza atingiu a estação Jardim São Paulo. A água chegou a subir 2 metros. A estação ficou fechada e só reabriu hoje com a drenagem da água, limpeza da lama e lavagem dos trilhos. Os moradores das regiões afetadas passaram a segunda-feira contabilizando os prejuízos. O carro da dona Sônia amanheceu assim. Foi um dilúvio. O muro caiu em cima dos carros, inclusive aqui no nosso carro, né, que deu perda total. Nessa outra casa, tudo foi perdido. A água chegou a essa altura aqui, ó. Uma senhora de 62 anos estava naquele quarto quando foi socorrida por um vizinho. O prejuízo total, ele está avaliado em mais de 60 mil reais. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pediu a ajuda dos governos federal e estadual no combate às enchentes na cidade. Disse que investiu 7 bilhões e 800 milhões de reais em obras contra as enchentes desde 2021 e culpou as mudanças climáticas pelo caos. Volume de chuva muito alto, num espaço de tempo muito curto. Diante do que aconteceu, da quantidade de chuva, a gente teve aí uma situação mais controlada e de menos acidente que poderia ter acontecido se não tivéssemos feito as obras necessárias. E conforme determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, a 99 suspendeu temporariamente os serviços da 99 Moto na capital paulista. A empresa lamenta que milhares de passageiros e motociclistas não terão as oportunidades e benefícios que já são direito de mais de 40 milhões de pessoas em todo o Brasil. O aplicativo informa que vai recorrer da decisão. Em Pernambuco, o Recife já entrou no clima do carnaval. Por lá, a festa começou dentro dos catamarãs que navegam pelas águas do rio Capibaribe. E os blocos líricos ditaram o ritmo do passeio. Dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. A preparação para o embarque começa com a poesia dos blocos líricos, que revivem os antigos carnavais. E é nessa atmosfera que quase 80 passageiros conhecem um pouco da história, da cultura e da beleza da capital pernambucana. Pelas águas do Capibaribe, cruzam as pontes e veem cartões postais, como a Torre de Cristal e o Cais da Aurora. Cenários para fotografar, tirar uma selfie ou apenas contemplar. Eu tô achando maravilhoso, eu acho que é a essência do Recife em um passeio. Dá pra ver Recife antigo, Recife novo e toda a cultura que está envolvida nisso. Criado em 2014, o projeto Lirismo no Catamarã terá 13 apresentações até o início de fevereiro. A embarcação navega entre as 3 ilhas que compõem o centro do Recife durante cerca de 1h30. Para os turistas e mesmo para quem mora na cidade, uma ótima forma de entrar no clima do carnaval. A gente já há muito tempo mostra a cidade do Recife de uma forma diferente e por que não ter um produto diferente também no carnaval? E a gente então coloca o lirismo no mês de janeiro para aproveitar as férias e os turistas que vêm para visitar a nossa cidade. A tradição por aqui é animada. Sempre que a embarcação passa por debaixo das pontes, uma salva de palmas. Celso veio do Rio de Janeiro e se encantou. Não, maravilhoso, graças a Deus. Só participar dessa festa de inauguração de carnaval do Recife, isso aí já é uma alegria, cara. Tatiana é do Recife, mas a experiência é diferente. É uma maneira diferente da gente passar pelas pontes de Recife, conhecer os pontos turísticos de Recife pelo barco. Mas até os dias de folia, no começo de março, a animação por aqui vai continuar. Queira ou não queira os juízes, o nosso bloco é de fato campeão.
O Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Boa noite.